Olá, irmãos, tudo bem? Irmãos, nós vamos continuar agora o nosso estudo no livro de Gênesis. Nós paramos em Gênesis 11, hoje nós iremos ler o Gênesis 12, que nos diz: E o Senhor disse a Abraão: sai de tua parentela, sai da tua terra e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu te abençoarei, eu farei de ti um grande povo, e eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e serão benditas em ti todas as famílias da terra. Isso Deus falou para Abraão. Abraão, sai Abraão da tua parentela. Eu não quero que você esteja aqui vivendo com este povo. Esse povo é um povo de cabeça dura. Esse povo é um povo que não me obedece. Eu quero fazer de você uma grande nação. Eu quero fazer uma nação especial, uma nação minha, que eu vou cuidar, um povo que eu vou cuidar aqui na terra. E Abraão partiu, como o Senhor lhe havia dito, e Ló foi com ele. E Abraão tinha a idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E Abraão levou consigo sua mulher Sarai e Ló, seu sobrinho, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que eles adquiriram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E Abraão passou pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e os cananeus então moravam na terra. E o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu darei esta terra à tua semente. E ele ali construiu um altar ao Senhor que havia aparecido. E dali ele passou para o monte de oriente de Betel e armou sua tenda, estando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ele construiu ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E Abraão seguiu seu caminho, indo ainda para o sul. E havia fome na terra. E Abraão desceu ao Egito para peregrinar ali, porque a fome na terra era grande. E quando ele já estava próximo ao Egito, ele disse a Sarai, a sua mulher: ora, bem sei que és mulher de bela aparência. E quando os egípcios te virem, eles dirão: esta é mulher dele, e me matarão e te deixarão viva. Dize, portanto, que és minha irmã, para que me consideres por tua causa, e para que minha alma se conserve viva em atenção a ti. E quando Abraão entrou no Egito, e os egípcios viram que a mulher era muito bonita, e os príncipes de Faraó a viram e louvaram diante dele, e alguém a levou para a casa de Faraó. E Abraão foi bem tratado por causa dela, e este veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. E o Senhor feriu a Faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, a mulher de Abraão. E Faraó chamou a Abraão e disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: ela é minha irmã? Dessa maneira eu a tomei como minha mulher. E agora, eis tua mulher, toma-a e vai. E Faraó ordenou aos seus guardas a respeito dele, que despediram a ele e sua mulher e todos os seus haveres. Irmãos, observam. Sarai, ela veio ser mulher de Faraó por causa do pecado de Abraão, por causa do medo que Abraão teve em chegar e falar a verdade para aquele povo. Deus, ele feriu aquele povo com grandes pragas por causa dessa desobediência de Abraão, por causa desse erro que Abraão fez. Às vezes nós fazemos coisas que nós achamos aos nossos olhos perfeitos diante de Deus, e não é o perfeito. Abraão, quando ele ofereceu a esposa dele, como falou para aqueles homens lá do Egito, que a esposa dele era a irmã dele,
porque ele ficou com receio que eles poderiam matar ele para ficar com a esposa dele. Ele falou que ela era a irmã dele. E olha o que aconteceu por causa desse pecado de Abraão. A praga que aconteceu no meio do Egito. A desobediência. Deus mostrou para Abraão. Porque Deus tinha tirado Abraão da parentela dele. E falado para Abraão: Abraão, eu estou contigo. Eu amaldiçoarei Abraão, aqueles que te amaldiçoarem. Eu bendirei Abraão, os que te abençoarem. E o que acontece no meio do caminho? Abraão esqueceu a palavra de Deus. Abraão fraquejou. Quantas das vezes que nós erramos, aí vem o mal para cima de nós. Por causa do erro, do pecado de Abraão. Deus feriu uma nação. E Deus já tinha falado para Abraão que ia ajudar ele. Mas ele não confiou em Deus. Ele faz um altar diante de Deus, glorifica a Deus por Deus ter tirado ele do meio daquele povo dele. Mas chega no meio do caminho, Abraão, o que acontece com Abraão? Abraão fraqueja. Vem fraquejar. Mas aí Deus vai e mostra para Abraão o poder dele. Deus vai e fere o povo do Egito. E o povo do Egito percebeu que aquelas pragas estavam acontecendo naquele lugar por causa de Sarai. Porque eu creio que naquele momento os deuses daquele povo de Faraó devem ter revelado para Faraó: essa daí não é irmã de Abraão, é sim esposa dele. E ele está sendo, vocês estão sendo castigados por causa dessa mulher. Devolve essa mulher. Com certeza os deuses deles falaram para eles: devolve essa mulher. Tanto que eles pegaram e devolveram. Sarai era a mulher de Faraó. Faraó deitou com a palavra, né? Ele fez tudo que um marido e uma mulher faz com Sarai. Porque ele tomou ela como esposa. Olha o erro, o pecado que estava ali. A sorte que Sarai era estéril, não tinha filhos, porque senão ela ia ter filhos de Faraó. A sorte de Abraão foi que ela era estéril. E acontece, Abraão pega e segue. Vamos continuar lendo. Abraão subiu do Egito para Sul, e ele e sua mulher e tudo o que tinha, e logo acompanhava. Abraão era muito rico em gado, prata, ouro. Tá vendo? Deus deu muita riqueza para Abraão. O povo do Egito deram a Abraão, por causa, eles achavam que Sarai era a irmã de Abraão, eles deram muitos bens materiais para Abraão. E Abraão ficou com todos esses bens. Eles mandaram ele embora com tudo que ele já tinha dado para eles. E aqui fala: Abraão era muito rico em gado, prata e ouro. E continuou suas jornadas do sul para Betel, até o lugar onde antes tinha estado sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que antes ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. Abraão volta de novo para aquele lugar onde ele tinha feito um altar. E ali ele clama a Deus de novo. E Ló, que também ia com Abraão, possuía carneiros, bois e tendas. E a terra não era suficiente para eles habitarem juntos, porque seus bens eram muitos, de modo que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E os cananeus e perizeus então habitavam na terra. E Abraão disse a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Toda a terra está diante de ti. Separa-te, pois, de mim.
Se fores para o lado esquerdo, eu irei para o lado direito, e se fores para o lado direito, eu irei para o lado esquerdo. E Ló levantou seus olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes que o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Então ele olhou para aquela planície e ele falou: nossa, aqui é o lugar ideal para mim. Ele pegou o melhor lugar, o local que ele achou. Esse local é maravilhoso para mim, para os meus gados, para os meus pastores, para trabalhar. E ele viu, e era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito até Zoar. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e partiu para o oriente, e eles se afastaram um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e foi armando suas tendas até chegar a Sodoma. E os habitantes de Sodoma eram maus e muito pecadores contra o Senhor. E o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se afastou dele: levanta teus olhos e olha do lugar aonde agora estás, para o norte e sul, para o oriente e ocidente, porque te darei toda essa terra que vês, a ti e a tua descendência para sempre. E farei tua descendência como o pó da terra. E se alguém puder contar o pó da terra, então eles também poderão contar a tua descendência. Essa foi a promessa que Deus fez a Abraão. A tua descendência será maior que o pó da terra. Vocês têm imaginação quantos seres humanos que vieram de Abraão? Levanta-te, percorre essa terra em seu comprimento e em sua largura, porque eu a darei a ti. E Abraão mudou suas tendas e foi habitar junto ao Carmelo. Ele sempre estava edificando, né, o altar, agradecendo a Deus pelas bênçãos que Deus estava derramando sobre ele. E nós observamos que, apesar dele ter errado, pecado, né, com medo, Deus teve misericórdia dele e continuou abençoando ele. Deus mostrou para ele: Abraão, confia mais em mim. Abraão, eu estou contigo. Porque quando ele saiu de Faraó vivo, com sua esposa, muitos bens, Abraão tinha muitos bens. Irmãos, eu estou tendo problema aqui no meu vídeo, toda hora está parando. Então, mas vamos continuar aqui nosso estudo. E Abraão, ele pede, né, perdão para Deus e constrói um altar agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas. Vamos parar por aqui. Nós lemos o Gênesis 12 e 13 e depois a gente continua com Gênesis 14. Mas que Deus, que essa leitura que nós fizemos hoje, nós aprendemos muita coisa. Nós aprendemos que Deus, ele olha para aqueles que obedecem a sua palavra. Que nós possamos levar isso em memória para todos os dias aqui na Terra. E que nós possamos sempre aconselhar os nossos amigos, os nossos irmãos, a serem obedientes à palavra de Deus. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós praticamos a palavra dele, nós recebemos a bênção dele. Mas quando nós somos desobedientes, Deus também nos castiga. Nós vamos ler mais para frente, eu vou mostrar isso detalhadamente, porque mais na frente tem isso, fala sobre isso. Nós temos 3 capítulos enormes que falam sobre isso. E nós vamos ler, nós vamos chegar lá. E que Deus continue nos abençoando, nos dando vitória. Irmãos, nunca, nunca, nunca fraquejam diante de Deus. Mantenha a fé de vocês intacta diante de Deus. É o que eu peço para vocês. Mantenha a fé intacta diante de Deus. Deus está conosco. Deus é o nosso Deus. Em nome de Jesus. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal.
que nós possamos estar juntos nessa batalha, nessa guerra, nesse mundo, mas assim, andando em comunhão com Deus. Até um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir, né, que nós estejamos de novo.